acho que essa experiência no Brasil de se trabalhar a gestão dos resíduos sólidos, né, sistemas para recuperar os resíduos sólidos, sejam eles os materiais recicláveis ou a fração orgânica, sobras de alimentos e resíduo verde, poda e tal, mostra que é possível se fazer um processo de organização de todo um segmento que já vinha trabalhando e aonde se encontrar esse tipo de realidade. Então, pode-se pensar, como eu vi na Bulgária, que sabe eventualmente mapear em Portugal se existe esse público, né, vivendo dos materiais recicláveis e, portanto, se organizar esse segmento, quer dizer, ter apoio por políticas públicas que apoiem a organização e também entidades da sociedade civil que têm expertise, que têm conhecimento, têm ferramentas que possam vir também a construir de forma parceira, não impositiva, colaborativa, né, cooperativa, para se estruturar esse campo de trabalho de forma a se introduzir num sistema que é predominantemente dominado por grandes empresas multinacionais que cobram fortunas e que não têm, inclusive, transparência de como é efetivamente a gestão desse recurso, o custo para fazer esse trabalho de coleta seletiva ou de coleta de resíduos que tem que serem destinados para aterros sanitários. Então, quer dizer, uma oportunidade de se abrir esse campo e se introduzir novos atores, como são as cooperativas de catadores. Então, eu acho que é um desafio, né? Como na Bulgária, né? Eu fui convocada assim, a colocar nas palestras um chamamento, né? Pelo coordenador do projeto na Bulgária, do tipo, olhem em torno, que no caso são os ciganos lá, e vejam, procurem apurar o olhar e ver o que está acontecendo nas ruas com as populações vulneráveis, como que elas estão sobrevivendo e, de repente, se poder, então, com esse olhar mais apurado, pensar em estratégias, pensar em fazer disso uma oportunidade de inclusão social, de condições dignas de trabalho e de se trazer, inclusive, um diferencial para o manejo dos resíduos sólidos, porque as cooperativas elas vão praticar outros custos, né, outras formas de trabalho que são muito mais produtivas, muito mais dignificantes, muito mais colaborativas e com isso então se integram uma parcela de desempregados ou de trabalhadores informais num sistema que garante direito à cidade do ponto de vista social, ambiental, cultural, político, porque se tem uma oportunidade de mudar a lógica de gestão dos resíduos, com a introdução de cooperativas de catadores, seja para trabalhar na frente da compostagem, para ter compostagem comunitária, como vai ter em São Paulo agora, vai se dar uma bolsa para as pessoas que participarem da coleta e depois da compostagem em áreas, né, comunitárias. Então, acho que é promissor, é saudável, uma perspectiva de se fazer justiça social com um público que já contribui historicamente para tirar os materiais dos aterros sanitários, ou, no caso do Brasil, de lixões, tirar esses materiais e colocá-los na cadeia produtiva da reciclagem, trazendo uma vida mais prolongada, uma vida, né, um ciclo de vida mais amplo para esses materiais que de outra maneira seriam desperdiçados. Hoje a gente está trazendo um foco bem grande para a questão dos orgânicos, porque quando não tem matéria orgânica, quer dizer, quando se reduz, né, a quantidade de matéria orgânica a ser destinada para aterros, também se evita que cheguem os incineradores, porque essa é a maior parcela e ela é úmida, então ela não tem teor de combustão, não queima. Se a gente retira isso e leva para o que nós chamamos de rotas tecnológicas alternativas de tratamento, que é justamente compostagem em escala para municípios de pequeno porte,
no caso do Brasil até 50 mil habitantes, e para municípios de médio porte, grande porte, seriam então sistemas de biodigestão que aceleram o processo de degradação da matéria, reduz pela metade a quantidade num tempo muito menor. E além de tudo, se captura o gás metano, se transforma em energia, seja o combustível, né, biocombustível, ou o biometano, ou energia elétrica que joga na rede. Então tem um ganho ambiental muito grande, porque são dois subprodutos assim, muito importantes, né, o biogás ou a energia elétrica, e isso também para a questão ambiental, da questão climática, é muito importante, porque é um gás que é 21 vezes mais impactante do que o gás carbônico em termos de gás de efeito estufa. E além disso, se descobre agora, né, tem pesquisas na Califórnia que mostram que o uso do composto na grama, ele tem o poder de capturar o CO2. Então, assim, quer dizer, está cada vez mais se descobrindo benefícios, não só de fertilização do solo e de se abolir, né, como meta, zero fertilizantes químicos, que é ruim para a saúde. E em muitos países tem que se importar, como o Brasil, mais de 70% é importado. E é um absurdo se desperdiçar matéria orgânica que pode voltar para a cadeia, né, do enriquecimento do solo, se enterrar ou se queimar isso. E além de tudo, o incinerador, ele é poupador de mão de obra, ele emite gases cancerígenos, gases de efeito estufa, como tanto CO2 e cancerígenos como dioxinas e furanos, gera uma cinza, uma escória que é altamente contaminada, que exige aterros especiais, queima material que pode ser reciclado, né? Que quando reciclado economiza água, energia, matérias-primas. Quer dizer, só se tem perdas com o incinerador. Ele supostamente desaparece rapidamente com o problema, se a gente olhar resíduos como um problema, e traz todo esse impacto ambiental, social e também cultural, porque a própria gestão, como se vê em vários países, o próprio modelo que as cidades acabam, os municípios adotando quando tem incinerador, é não ir para a compostagem, porque é reciclar com metas muito mais menos ousadas, porque precisa alimentar o incinerador. Então, com o que se alimenta o incinerador? Como é que ele tem combustão, né? Qual é o teor combustível do incinerador? São os materiais como plásticos, papel e papelão, porque os metais não têm poder de combustão, o vidro também não. Então, quer dizer, materiais que ou não deveriam estar sendo produzidos, a quantidade de plásticos, ou papel, papelão, que tem um ciclo de vida ainda a cumprir e que é interrompido e vai para queima. Porque se não tiver isso, as sobras de alimento que é úmida, a gente sabe, as cascas, as sementes, as folhas, elas são matéria orgânica, elas têm umidade, água, elas não têm capacidade de queima, né? Então tem que se injetar energia no incinerador. Então se fala muito que o incinerador gera energia e que é sustentável e que é uma tecnologia verde. Não é verdade, ela é uma tecnologia marrom, que é como a gente define tecnologias que produzem contaminação. Então, a alternativa é o que no Brasil agora o movimento de catadores chama reciclagem popular, que é justamente se fazer todo o circuito, a educação das pessoas para elas separarem corretamente. É a prefeitura fazer a sua parte coletando o orgânico e é o setor empresarial produtivo custear tanto a coleta dos materiais recicláveis quanto da parte que não tem possibilidade de ser reciclada, como, por exemplo, as fraldas descartáveis, os absorventes higiênicos. Enquanto não se tiver alternativa para isso, eles têm que custear a disposição disso em aterro sanitário.
Eu estava fazendo esse balanço nesses dias, né, todos. Primeiro, eu acho assim, um sentimento de gratidão muito grande de ter podido conhecer todas essas experiências que a gente viu, né, diferentes, algumas com características realmente de economia social, outras de economia solidária propriamente dita. Eu acho que é um aprendizado muito grande e, mais do que tudo, eu acho que além dos conhecimentos e das trocas, de poder contar uma experiência, trazer elementos que possam ajudar, né, a potencializar o que já é feito nesses países que a gente visitou, eu acho que é a certeza, né? O sentimento é de que isso reforça a certeza do caminho que cada um de nós está seguindo, né, nessas apostas de construir por rotas, digamos assim, fora do padrão, não convencionais, né, nas brechas do sistema capitalista, né, que a potência disso, a força de transformação é muito grande, e isso já está em curso. E eu fiquei com uma certeza renovada de que a teia de uma nova sociedade autônoma, autogestionária, com capacidade de independência e fazer frente a essa crise global do capitalismo, né, que destrói as vidas, que tira, digamos, o valor maior da vida, que é o de ter a possibilidade de criar, né, o trabalho como criação de vida, criação de sentidos, criação, claro, das condições de reprodução da vida que precisa, né, materiais, de alimento, de tudo, de água limpa, etc. Então, acho que é assim um sentimento de que tem muito para fazer, que essas experiências todas, né, se passarem a dialogar entre si, tanto interno a cada país, Portugal, Eslovênia, Croácia e Bulgária, elas vão florescer, vão se potencializar, e que isso é realmente o caminho para transformação social mais ampla, né? Que nós já temos, nós sabemos como se faz, nós precisamos mais recursos, mas para isso nós precisamos dessa troca, essa união, esse refletir juntos, esse desafiar juntos. Então eu saio muito enriquecida, muito assim, feliz, contente, renovada, ainda que cansada, mas assim, acho que é um sentimento de fortalecimento, assim, de gratidão.